Pessoal, vamos chegando, pega seu lugar. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando, da Marte CRM. O tema aqui agora é sobre CRM e a IA aplicada no CRM. Tem muitos casos que eu conheço aqui, alguns clientes, alguns que estão tempão para virar cliente já, né? Mas a gente vai conhecendo, conversando aqui. A ideia é para ser realmente um bate-papo, e vocês vão entender como que realmente a inteligência artificial também vai ser aplicada através de agentes para o CRM. A maioria, quando a gente fala de IA para CRM, só conhece o conversacional, aquele que realmente atende o cliente, e muita gente tem problema na hora de treinar. Então a gente vai ver isso na prática aqui. Só que antes de mostrar, vocês têm que entender também as campanhas que ele vai te ajudar. Então, na hora que você cria uma campanha de CRM, você tem que pensar em vários parâmetros, por exemplo, quando que eu vou chamar o cliente na campanha de saudades? Qual que é a minha taxa de recompra? Onde que eu vou monitorar isso tudo? Então você tem vários indicadores também, vocês vão ver outros 4 agentes além dos conversacionais que conseguem ser utilizados no dia a dia, tá? O foco aqui não é mostrar a massa, e sim mostrar a importância da IA aplicada no CRM, mas antes de começar falando como que a IA vai operar, você tem que saber onde que ela vai atuar. Então a gente colocou aqui eh, o ponto de partida inicial, quando a gente fala em CRM, é como você vai fazer para aumentar as vendas para sua base recorrente, né. Ou seja, as vendas recorrentes, como você vai aumentar a sua taxa de recompra. E aqui, a primeira coisa é saber o seu estado. Isso aqui é básico, pessoal, mas muita gente não sabe até hoje. A gente tem aqui vários e-commerce, até confirmando aqui, se eu perguntar qual é a sua taxa, por exemplo, qual é o seu ticket médio da loja? Levanta a mão quem sabe responder na ponta da língua, ticket médio. Todo mundo vai saber responder. Qual foi o faturamento do último mês? Todo mundo responde. Algumas coisas são óbvias, mas não todo mundo responde. Se eu perguntar exatamente na ponta da língua, qual que é a taxa de recompra? Já tem menos pessoas que levantaram a mão. Se eu perguntar desse pessoal que está recomprando, quanto que ele te traz de vendas ao longo do tempo? Ou seja, qual é o LTV? Na ponta da língua. Ou seja, você tem algumas coisas que são muito óbvias para saber na ponta da língua que vocês não têm ainda. E a aquisição é importantíssimo. Então a gente vai ter palestra sobre TikTok Shop, que é um ótimo canal de aquisição hoje, tem influenciadores, tem tráfego pago, ou seja, você tem muitos canais de aquisição, mas se um cliente compra apenas uma vez, ele nem é cliente ainda, para pensar. O nome que a gente dá na Max é comprador, porque ele só vai ser cliente se ele gostar do seu produto e repetir a compra. Então, isso é até uma boa anotação, ó. Uma compra é comprador. Na segunda compra ele virou cliente. Isso nos Estados Unidos é muito realidade. Lá, hoje, o e-commerce representa 25% do varejo. E é exatamente esse o termo que o Russell Brunson, que é um dos papas do marketing, usa. Buyer, né, e customer. Ou seja, transformar compradores em clientes é o desafio e é o objetivo de um CRM, né. Então a primeira coisa é entender o cenário. Quantos de fato são os clientes que compraram mais de uma vez? Ou seja, quantos clientes recorrentes você tem? Você tem que anotar para você ter um plano de ação para depois você aumentar e ver se está tendo resultado. A sua taxa de recompra, ou seja, quantos por cento da sua base que compra, de você que vai voltar a recomprar ali, num período, por exemplo, de 1 ano, seria a sua taxa de recompra. Então você tem segmentos como moda, por exemplo, se eu tiver uma taxa, abaixo de 30, tá abaixo, tem que mirar ali até nos 40%. Na área de cosméticos, fica ali entre 20 e 30. Então você tem a taxa de recompra do nicho em especial, né, que tem que buscar e analisar como que tá a primeira situação para poder fazer isso. A IA vai te ajudar, primeiro eu quero te mostrar os conceitos, depois a gente vai para a parte dos agentes, tá. A frequência de compra é naquele período quantas vezes o cliente está recomprando de você. Qual é o valor, que é o LTV, né, que seria basicamente a frequência de compra vezes o ticket médio de cada compra, e o tempo médio para recomprar. Esses parâmetros são importantíssimos você conhecer, porque você quer otimizar cada um deles, e as campanhas de CRM que a gente vai mostrar aqui, 7 campanhas que todo mundo deveria ter já de imediato. Então pode ser que alguém tenha, eu tenho essa e aquela, mas tem outras 5 para implantar. Então a primeira missão da Martes é a missão de como aumentar 20% do seu faturamento a partir de 7 campanhas. Aí a primeira campanha que todo mundo deve fazer, já acredito, né,
é a campanha de recuperar quem quase comprou. Ou seja, se ele chegou a colocar um produto no carrinho, hoje a gente sabe que 70% dos carrinhos do e-commerce são abandonados. Desses 70%, metade a gente tem até o dado da pessoa, porque ele chegou a iniciar o checkout e depois abandonou, não gerou um pedido. Então, se a gente tem 30%, 35% de pessoas com um dado ali, que chegou a entrar no seu site, você gastou anúncio, você gastou ali, às vezes, uma influenciadora, e ele não comprou, esse é o cliente mais fácil para você conquistar, porque ele está quase comprando, né? Então, essa campanha de carrinho abandonado, principalmente em canais bons como o WhatsApp, que tem 96% de abertura, é uma campanha que você tem que colocar para recuperar. A gente tem aí em torno de 20% de recuperação no WhatsApp desses clientes. Então, recuperou 20% dos 30% que vocês têm os dados, você tem 6% de aumento de vendas só de fazer uma campanha como um carrinho abandonado no WhatsApp, tá? Então, é uma campanha que aumenta 6% as vendas. A recuperação de Pix e boletos é a mesma lógica, só que o cliente ainda está mais quente, que ele gerou um pedido, mas não pagou. Então, alguma coisa aconteceu, essa é uma situação que basta entrar ali, entender o que aconteceu e resolver, que você traz ao cliente. Então, fase 1, carrinho abandonado. Fase 2 é uma campanha muito legal para relacionamento, que é uma campanha chamada de status de pedido, que é uma campanha com foco realmente em ajudar o cliente. Não é para vender aqui, é para plantar o relacionamento. Ou seja, quando o cliente compra, ele está esperando receber ali um código de rastreio para poder entender ali onde está o status do pedido e tal. Então, se você mandar essa mensagem para ele, ele não vai te bloquear. Então, é a primeira campanha que esse cliente vai receber ali da sua loja normalmente no WhatsApp, tá? Focando aqui mais no WhatsApp, que é um canal que a gente vai usar mais os agentes aqui no dia a dia. E aí essa campanha vai plantar ali o relacionamento para depois, quando chegar uma campanha da Copa, uma Black Friday, já não vai mais ter aquele botão de bloquear ali a pessoa. Então é uma ótima primeira campanha, tá? O timing do primeiro mensagem de relacionamento é muito importante, e aqui tá uma campanha fundamental para aproveitar esse timing. Tem gente que manda confirmação e rastreio, tem gente que manda só rastreio, tem gente que manda também uma orientação sobre o uso, ou seja, foco no relacionamento e não na venda. Tem gente que manda pesquisa, e tudo isso aqui a gente vai ver que tem como também os agentes fazerem para a gente, e inclusive ficar respondendo o cliente automaticamente, né? Hoje em dia a gente sabe o campeão de pedido aqui no chat, né, de atendimento, sabendo ali qual é o status do meu pedido e tal. Então, além de no WhatsApp já ter ali 6 vezes menos pessoas chamando do que no e-mail, por exemplo, você consegue também deixar a própria IA com um agente conversacional respondendo para você. E aí a gente vai ver isso tudo daqui a pouco. Fase 3 seria a campanha de gift back, que é uma campanha campeã aqui de vendas. Ela aumenta bastante as vendas, aqui está somando, né? Então já está com mais 8%, seria 14% de aumento de faturamento. É uma campanha que não é a mesma coisa que o cashback. Tem plataforma que tem até cashback incluso, mas o cashback, ele é um crédito na compra que a pessoa vai ter ali, e às vezes aquela porcentagem que já ia recomprar, ela já vai ter o cashback e vai recomprar, porque ela está vendo no checkout. O giftback, ele cria um cupom que vai chegar pelo WhatsApp, pelo e-mail, e se a pessoa não usar em X dias, ela perde. Então, se ela está usando e recebeu apenas no WhatsApp com o botão lá de copiar e colar e usa, ela está sendo incentivada pelo cupom. Está um pouco baixo aqui, né, pessoal? Mas basicamente você recebe um cupom com o valor do cashback, e qual é o parâmetro que vai configurar aqui? Tudo isso aqui é lógica. Por exemplo, se você sabe que você gasta, por exemplo, R$30 no tráfego pago, aí transforma, você traz ali o CAC foi de tanto, você consegue ter essa informação para metrificar um cupom. Por exemplo, se eu gasto R$30 para trazer um cliente no tráfego pago, e se eu tenho um ticket médio de R$200 aqui de pedido, se eu der um cupom de 10% de gift back, eu estou dando em média R$20. Então, se eu tenho 30 para trazer um cliente, uma venda nova, por que eu não posso trazer por R$20 um cliente para recomprar? E esse cliente, por que é uma venda incentivada? Pelos dados. Se eu tenho 20% de recompra, 80% nem é recomprar, então você concorda que é incentivada. E aqueles que já iam recomprar têm prazo para recompra. Então, se o prazo é de 3 meses e o cupom vence em 30 dias, então você está antecipando 2 meses. Então, já não é mais desconto, virou custo de aquisição de venda. Então, essa comparação de um gift back com o custo de aquisição
Quando você pega essa sacada, você entende por que todo mundo oferece gift back nas lojas aí, não importa o tamanho da marca, tá? E essas mensagens do fluxo, quando entrar em contato, qual que é o prazo, que tem que ser pelo menos 30 dias antes da recompra, qual que é o mínimo aqui de uso para poder usar o cashback para proteger sua margem, tudo isso a gente consegue também fazer com a inteligência artificial para montar para você. Então, depois do gift back, a gente tem uma campanha aqui, é uma campanha de cross-sell, né, mas ele tá junto com outras campanhas, que é simplesmente sugerir um produto complementar. Isso aqui tem muito uso de agentes aqui para poder ajudar, até para montar quais são os produtos complementares, esse estudo mesmo de quais fazer ali de cross-sell, mas a lógica é, se você tem, por exemplo, aqui um cliente nosso, a Iada Só de Prada, que você tem um brinco, oferecer um colar, você tem lá uma forma que combina, aquele brinco combina muito bem com esse colar, então você consegue já, a partir do que a pessoa comprou, já oferecer um produto complementar. Seja de categoria, como esse caso, o brinco e colar, seja de um produto. A gente tem, por exemplo, uma roupa, uma campeã de vendas, aquela blusa na cor preta. Eu tenho também na versão azul, então eu posso oferecer para quem não comprou a azul, porque eu sei que vai ter grande chance da pessoa também querer, porque ela é uma blusa muito querida. Então esses cross-sell, né, quando é em pedidos diferentes, a gente chama de cross-sell, quando é no mesmo pedido é upsell, mas também é uma coisa muito legal para poder aplicar, para usar a inteligência de dados a seu favor, e a IA também consegue já pela própria vida do cliente já sugerir quais são os complementares, tá? Uma dica legal, no caso, é usar no WhatsApp o formato carrossel, que é um modelo de formato de mensagem que você pode colocar um slide horizontal. Então esse formato te permite você já montar aquele produto já com 3 produtos complementares. Então é bem usado aí para campanhas de cross-sell. Aumenta 3%, mais 3 que as campanhas de comunicação em grupos, e aqui a criatividade é o limite, você pode criar um grupo de quem faz aniversário de tal data, e fazer campanha do signo. Pode fazer campanha de quem é da cidade tal. Eu descobri, por exemplo, que hoje, eu acho, ontem ou hoje, que era aniversário de Atibaia. Eu encontrei o Rogério Paulino no avião, ele lá de BH, e ele estava contando que ia tocar exatamente, né, na cidade. Aí pega todo mundo que é de Atibaia e faz uma campanha especial, aniversário de Atibaia, frete grátis e tal, em pedidos acima de tanto. Então você consegue ter essa inteligência de dados, e para isso é importante ter um CRM para poder ajudar a segmentar, trazer ali insights ali de base. Eu acho que isso é o grande diferencial de quem usa bem o CRM, tá sempre segmentando bases de forma bem estratégica e inteligente, seja por localização, seja por produto, por categorias. E aqui tem muito uso de agentes. Só de você pegar, por exemplo, aí até dando um pouquinho de spoiler já, você pegar a sua base, exportar os últimos pedidos, nem precisaria de usar plataformas como a nossa, poderia pegar no cloud mesmo, importa tudo ali, me traz insights que eu posso fazer, por exemplo, para dos clientes que compraram mais de 2 vezes, o que eles mais compraram? Pega os produtos que eles compraram. Me traz insights todos complementares. Pum, monta um grupo para mim aqui, de todos os clientes que não compraram um e compraram o outro. Pega essa base, posso jogar até numa planilha e disparar no WhatsApp. Então, assim, claro que um CRM que tem a IA integrada já vai fazer isso tudo mais organizadinho e pronto. Mas não é necessário. Se você tiver boa vontade de entender o que está fazendo, você consegue usando planilhas, usando integrações, usando IA, usando a integração direta no WhatsApp e tal, tá? O foco é pegar o conceito aqui, que é trabalhar os dados de uma forma estratégica e usar as ferramentas para poder ganhar tempo. Aqui tem uma coisa muito importante sobre o WhatsApp, que é o custo da mensagem do WhatsApp hoje no Brasil, e até no mês que vem eles vão lançar já em real, mas ainda em dólar, hoje marketing é 6,25 cents por mensagem. Isso que significa que é 34 centavos com IOF para cada mensagem de marketing que você envia. Tem gente que manda mensagem de utilidades também, como rastreio e tal, que é apenas 4 centavos, que aí não tem nenhum problema, é metade de um SMS, todo mundo sabe que funciona muito bem. Mas a mensagem de marketing, tem muita gente que tem esse conceito na cabeça que é caro. E se você pensar em CPM, né, custo por mil, R$ 340 o CPM, é caro realmente pensando em CPM. Mas a lógica não pode ser o custo por envio, e sim o custo da aquisição. E como você faz para saber o custo de aquisição? Você valida mandando para uma base, não precisa de ser nem de 1.000 pessoas. Você pode mandar para uma base de 200 pessoas e gastar ali R$ 70, por exemplo. Porque você vai converter esse pessoal, vai metrificar, peraí, eu gasto 70 para trazer X vendas. O custo por venda é X. Isso é melhor do que outros canais?
Se sim, continua fazendo. Se não, para, muda. O problema não vai ser o canal, senão ninguém estaria recebendo mensagem do WhatsApp das marcas. O problema não é o WhatsApp. O brasileiro usa o WhatsApp. O problema vai estar ou na mensagem, na cópia, na oferta, ou na segmentação do grupo. Então, por isso que é importante segmentar bem o grupo e pensar em boas cópias. E por isso que é tão importante usar agentes de planejamento de campanhas para ajudar também a pensar em boas cópias e sugerir grupos. Esses agentes a gente vai ver aqui, mas basicamente a lógica é como segmentar e como trazer essa oferta, tá? Então você tem formatos como call to action, você tem modelos de ofertas que já são no mercado ali consolidados, e você tem modelos de grupos que você sabe. Essa dica de filtrar por localização para validar o ROI, essa é uma dica muito, muito, muito importante. E basicamente é assim: eu segmentei minha base. Espera aí, quem que comprou acima de 3 vezes e comprou essa blusa? Aí deu 10.000 pessoas. A campanha custaria R$3.400. Não vou gastar isso sem saber se eu tenho uma boa oferta. O que eu vou fazer? Eu vou segmentar dessas pessoas quem, por exemplo, está na cidade de Atibaia, por exemplo, e aí vão ter lá 200 pessoas. Ah, deu só 50, então pega mais outra cidade de São Paulo também. Uma cidade que seja, por exemplo, com a parte de localização parecida, ou seja, o custo do frete é parecido. Então tá no estado, seja São Paulo, Rio, de Minas ali, normalmente as vendas do Sudeste são a maioria, né? É como se fosse uma base amostral mesmo, igual uma eleição. Você não tem que entrevistar o país inteiro para ter uma noção do resultado. Você consegue fazer da mesma forma. Eu pego da base, quem comprou 2 vezes aquela blusa, quem é da cidade X, que é do frete oferecido, e segmento ali, vou ter um custo de R$70 para validar uma campanha. Deu bom, manda para todo mundo excluindo essa campanha. Deu ruim, troca a COF ou troca o grupo, até achar, tá? Então, aqui está um bom segredo, que é sempre fazer campanha de segmentação para poder aumentar as vendas. E aí a gente tem aniversários, que é uma campanha de relacionamento, tá? É uma campanha basicamente que a dica é antecipar o aniversário para não competir com a família, com amigos, e diferenciar para os campeões. Então essas campanhas também, com IA, a gente consegue fazer até copies bem diferentes, bem legais, até personalizando e tal, usando IA hoje até vídeos personalizados e tal. E basicamente a lógica dos clientes campeões aqui, é importante você entender que, por mais que a gente tenha IA, a parte do atendimento autônomo, os principais clientes você pode e deve humanizar. Não é uma questão de eu tenho como ser automatizado, eu vou mandar automatizado para todo mundo. Você tem um carrinho lá de R$5.000 que está sendo abandonado, você vai deixar o agente sozinho conversar? Isso não é legal. Você pode, porque vai ter 1 ou 2 clientes no dia ali. Você pode tranquilamente passar isso para um vendedor qualificado, para um gerente, ou você mesmo fazer. É a mesma loja do aniversário. Pega os 1.000 melhores clientes. Você vai ter 3 pessoas fazendo no mesmo dia o aniversário, porque você não pode gastar 5 minutos do seu dia e mandar um áudio, fazer alguma coisa ali para os principais clientes, tá? E a mesma lógica para saudades. A campanha de saudades é a mesma lógica. Você vai ter ali os principais clientes. Tem uma bateria fraca aqui, parece. Passa pro próximo aí, por favor. A campanha de saudades é a campanha que passou o número do dia ali que a pessoa tem que entrar em contato. Se tem lá uma pessoa que já comprou, por exemplo, 3 vezes com você, não é a mesma campanha que vai ser enviada para quem comprou apenas uma vez. Então essa lógica de passar... Passa o próximo slide, por favor. Agora foi, tá time. Boa. Você consegue saber essa diferenciação. Por exemplo, se a pessoa é um cliente campeão, é um cliente que está ali ficando sem comprar há um tempo, deixa lá um vendedor entrar em contato, um gerente entrar em contato para poder trazer a venda de uma forma mais inteligente ali, né? Porque você consegue, através até de insights de IA ali, já saber o que a pessoa vai gostar de receber e você pode realmente entrar em contato com o cliente. Espera aí, não tem tempo que você não compra e tal. Então uma dica aqui, apesar que tenha a IA para fazer tudo o que você pode fazer, não é apenas automatizar e deixar tudo acontecer. A IA não substitui pessoas nesse ponto, assim. O melhor vendedor, realmente entendendo um cliente, mandando um áudio, é melhor do que um agente. Só que não é escalável. Então, para isso que a gente usa a IA, para escalar. Não é para substituir totalmente as pessoas da empresa. Aí, agora sim, né, perguntando, você tem aqui as 7 estratégias, então, só para relembrar, se alguém não faz alguma, pode lembrar para fazer. E é aqui que os agentes vão atuar.
como montar principalmente as campanhas certas, na hora certa, como fazer, como conversar, como extrair os dados. Isso aqui é só um slide para resumir. E aí, então, a gente tem essa pergunta, né, que é onde que a IA vai entrar nisso tudo? Através dos agentes. E aí eu vou mostrar aqui 5 agentes. Então, é um para cada gol do Vinícius Júnior, né, que um foi mal anulado. Primeiro aqui vai ser o agente copywriter. Esse aqui foi o primeiro que existiu. Esse agente aqui, ele já tinha, desde a época do GPT, já tinha muita gente que já fazia, que é ajudar a construir as copies. Então, hoje não faz mais sentido você não ter um kit de marca, por exemplo, e fazer os e-mails usando um consultor com IA. Claro, existe ainda um designer para poder dar um tapa, fazer alguma coisa ali. Mas do zero, assim, basta que tenha uma função de edição de HTML na ferramenta que você vai enviar de e-mail, que você pode simplesmente ter um kit de marca, ter uns exemplos que você gosta, pode até analisar os concorrentes ali, o estilo, e fazer um monte de copy de e-mails legais ali, de ofertas, de campanhas, de artes e tal. Tanto para e-mail, tanto para WhatsApp. Aí o WhatsApp aproveitando os canais, ou seja, aproveitando, tem carrossel, tem call to action, então ensinar ele, o agente, a ser inteligente a ponto de entender os formatos que funcionam. Então a lógica aqui não tem a criatividade, neste caso, é pensar na estratégia, mas as copies, o modelo, tudo isso aqui a gente já consegue fazer sozinho. Aqui eu acho que sim substitui muitas pessoas. Só que não é também deixar qualquer coisa e enviar. Tem que treinar, tem que analisar, tem que olhar, tá? Então, o agente copywriter é o agente mais famoso, já existia desde o GPT, hoje com o Claude fazendo com HTML também é muito fácil. Acredito que ninguém tenha dúvida como fazer aqui criativos nessa parte para fazer a parte de CRM, que é o foco aqui, né? Então, só um lembrete a ferramenta de e-mail disponível tem que ter a função de HTML e quase todas têm. Então, acho que é mais tranquilo, mas reforça isso, porque senão ele fica travado para poder criar blocos de dados ali. Então, agente copywriter. Então, qual que é o próximo agente? Esse agente aqui, inclusive, a Sol mostrou muito bem, é um analista de dados, né? Você vai para a parte de aquisição, você vai para a parte de dados, de inteligência. Focando aqui na retenção, seria olhar também para estratégias que a gente tem de inteligência da base, né? A gente usa também, lá na Matos, a gente usa a tecnologia da Amazon, né? Que é o Bedrock lá, plugado no cloud, plugado em vários modelos. Mas basicamente a lógica aqui é usar as estratégias dos outros e-commerce. Então a gente tem hoje 1000 e-commerce na plataforma. A gente sabe os nichos que funcionam, a gente sabe as campanhas que funcionam, então a gente traz também inteligência de dados com relação a CRM, a retenção, a giftback, as campanhas que mais funcionam, treinam. Também tem esses modelos, tem outros parâmetros que a gente inclui também, tipo parâmetros como macroeconomia, tudo parece não importar em alguns casos, mas ajuda a ter mais inteligência. Por exemplo, índice pluviométrico da sua cidade. Você consegue ter umas relações legais, tipo assim, se está chovendo, vende mais essa roupa. Você consegue ter alguns insights interessantes assim. Então, quando você pega isso no modelo e escala e explora isso no modelo grande, você consegue ter muitas coisas mais avançadas. Então, esse agente, ele vai extrair inteligência de dados. É para conversar mesmo. Então, todo agente, normalmente, de dados, ele vai ser um chat, não está dando para ver aqui, mas é um chat que conversa com você, integrado com seus dados. Ele não precisaria de ter igual, por exemplo, você poderia simplesmente exportar sua base de pedidos e usar um modelo como o Cloud, por exemplo, para poder extrair dados. Só que toda vez tem que ficar exportando. Minha plataforma já tem um MCP integrado. Aí, beleza, ajuda a extrair os dados. Mas você tem sempre algumas limitações de cara tendo que atualizar, buscar, voltar, além a gente sabe dos custos de tokens, né, que vão sendo consumidos, a gente nem vê, de uma hora já tem que renovar aí. Também não é um mundo totalmente lindo assim, né, que não tem nenhum problemas. Então aqui na Massa a gente tem uma ferramenta também que permite, integra com vários, a extrair os dados, mas o foco principal da nossa empresa é como fazer esses dados virarem campanhas de CRM. Então, assim, uma vez que eu tenho os dados, esse planejador, que é o agente estratégico, né, o agente que vai transformar os dados em campanhas de CRM, é o que a gente mais gosta, que aí ele consegue tanto funcionar como um copiloto, onde ele vai ajudar ali, no caso, a pessoa a pensar na campanha. Eu quero fazer uma campanha de carrinho. Aí ele vai conversando. Mas é de carrinho, você tem algum objetivo especial? É genérico? É genérico. E aí ele vai sugerir. Ele sabe que para carrinho é legal, por exemplo, separar os clientes entre compradores e clientes. Ou seja, se é um carrinho para quem não é cliente ainda, ou ele nem comprou ainda,
você pode ter um fluxo diferente de um carrinho para quem já comprou, pelo valor. Então você consegue ter várias campanhas guiadas ali e com isso até extraindo junto com o copywriter e criando as campanhas para você, usando os canais. A gente sabe que o e-mail a gente pode explorar mais coisas, a gente sabe que no WhatsApp a gente tem que ser mais direto, a gente sabe que tem mais abertura, então você vai ter também mais custo, né, de mensagem, então você tem que ter abordagens de acordo com cada canal. Até o SMS, coitado, que ele é deixado de lado, ele tem um uso também. Ele tem o por 8 centavos, uma forma de te lembrar, por exemplo, que aquele cashback vai vencer hoje. É mais barato que mandar uma mensagem de 34 centavos. A pessoa não vai ficar lendo detalhes do SMS, mas se ela já leu a campanha antes, bateu o olho assim, viu lá, cashback vence hoje, loja não sei o quê. Ela consegue também cumprir um papel interessante, tá? Então, esse planejador de campanha, a gente pode ver na prática aqui um minutinho. Tem o agente concessional, que é o mais famoso aqui nessa área de quando a gente fala de IA para CRM. Aqui é importante que vocês entendam assim, tem vários agentes de IA concessionais, né? Tem uns que apenas entendem a sua linguagem em base. Esses não são tão inteligentes assim. Isso já existia há mais tempo. Basicamente, o que ele vai ter é uma conversa com o cliente. Mas se perguntar o pedido, se perguntar histórico, se perguntar, por exemplo, tem algum produto complementar que vai combinar com esse, ele já não sabe, porque ele não tem o histórico da base, ele não tem uma integração tão profunda de dados assim. Então, a dica aqui é sempre olhar se o agente de IA concessional que você vai aplicar, ele tem de fato uma integração forte com a sua base de dados, em que nível que ele vai e se ele consegue ter inteligência para saber quando sair de cena também, que a gente chama de handover, né? Ou seja, essa parte de escalar para o humano, ela é muito importante porque, por mais que seja inteligente, seja autônomo, se uma pessoa põe no meio do chat lá uma palavra Procon na vida lá, você vai deixar o seu agente interagindo com ela lá, por mais que ele seja inteligente, nessa hora tem que entrar uma pessoa, não adianta. Então tem um nível ali que ele não deveria ir sozinho. Então você tem cliente VIP que comprou 10 vezes, que é uma loja premium lá. Você pode colocar ele numa blacklist ali, que ele não é autônomo. Quando cair para esse cliente, já vai para a melhor vendedora. Então, normalmente as plataformas de atendimento, eles têm esse conceito de setores, de equipe, de regras de atribuição para cada pessoa da equipe. E aí o agente, que se ele for de fato inteligente, ele vai saber quando que ele está ajudando, quando que ele está atrapalhando. Então essas configurações de escala e de handover tem que ter na plataforma. E aí, quanto mais avançado ele mais vai ser vendedor e mais tempo vai ganhar da equipe. Se toda hora ele escala, também não é muito inteligente. Se a pessoa pergunta o pedido, já tem o pedido, ele tem que responder. Ele tem que ir lá e já responder o status do pedido, responder o código de rastreio, mandar o copy e cola do Pix. Então, essas coisas básicas é importante que o seu agente já tenha. Então, tem vários auxiliares que você pode colocar, que é o quinto aqui, categoria que a gente fala, né? Que são até subagentes. Que aí também o céu limite, a gente tem na Amazon, por exemplo, que analisa o modelo. Ele dá uma nota do modelo e sugere opções. A gente tem, por exemplo, uma IA que fica olhando por cliente qual o melhor padrão de engajamento. Então, quando você monta uma campanha, você pode escolher essa opção. Peraí, entre 8 da manhã e 6 da tarde, aquele cliente tem um padrão de responder 3 da tarde. Então, aquele cliente vai receber aquela mensagem 3 da tarde. Então, você tem vários possíveis usos. Trazer insights com relação à campanha para auxiliar o atendimento aqui. Então, o atendimento, quando ele for responder ao cliente, ele consegue analisar. Peraí, eu tenho aqui uns insights legais, já posso falar sobre o cliente. Ou quero resumir a conversa do cliente, sugerir uma resposta. Tem vários usos que não são apenas os do dia a dia ali, né, com o padrão. Então, assim, você pode, eu quero criar uma rotina para toda hora exportar um relatório e mandar no meu e-mail com relação ao resultado de campanha. Então, esses são os agentes auxiliares, né? Então, os 5 agentes, em termos de resumo, que a gente passar aqui, é copywriter, analista de dados, planejador de campanhas, o conversacional e o auxiliar. Eu prometo, em 5 minutos, só mostrar aqui o uso na prática disso no dia a dia, pra vocês poderem ver isso na prática, para não ficar só na teoria. Pode passar para cá. Aí. Esse é o painel da máscara, pessoal, só para vocês poderem entender um pouquinho, tá bem pequeno, né? Deixa eu aumentar o zoom aqui. Tá bom assim? Deu? Então, assim, o que seria o agente, por exemplo, analista de dados, né? Ele é um chat também que conversa, sem mostrar em detalhes aqui, perguntando, mas na prática,
aqui é até um grande amigo da Solon aqui, que eles vão conversar juntos aqui para poder trazer insights. O foco principalmente aqui é na campanha, né, então ele vai perguntando sobre o produto, monta gráficos, tabelas. Então isso aqui, na verdade, vocês já viram bastante na palestra do Gabriel. Queria mostrar esse de planejamento, que é um agente que você consegue criar a campanha. Então, só para mostrar assim, na Mate você cria campanhas a partir de objetivos, todos aqueles 7 fases, é muito intuitivo nos passos aqui, mas com o agente ele fica mais fácil ainda, que você vem aqui e cria nosso personagem, que é o astronautinha, chama Martin, tá? E aí você consegue criar as campanhas, ó. Eu quero criar uma campanha de carrinho abandonado. Aí ele vai conversar com você. Eu quero passo a passo ou já crio tudo, você só revisa no final? Vamos pôr passo a passo. E vai conversando com ele, então ele é um copiloto. Tem alguma meta específica, por exemplo, sem meta. Aí ele vai conversando e vai trazendo. Eu vou montar um grupo, vou montar uma pesquisa, vou montar e tal. Então essa dúvida de qual cupom utilizar. Se quiser montar uma campanha de gift back, ele já vai sugerir para você, baseado no seu ticket médio, baseado no seu nicho, essas campanhas e vão trazendo e montando as campanhas para você. No final, você vai ter grupos criados automaticamente pela Matos, como esses grupos aqui. Você vai ter campanhas criadas pela Marte, vai ter pesquisas criadas também, tudo pelo Marte automaticamente, tá? E aí, ele consegue também trazer insights com relação aos resultados das campanhas. Só para deixar claro, tá? Esse aqui é um cliente embaixador nosso que permitiu que eu estivesse mostrando aqui, sem mostrar os resultados das campanhas. E eu liberei aqui o agente de atendimento só para um setor para poder mostrar na prática. Mas tem muitas configurações, porque o mais difícil de um agente de IA de treinamento, de atendimento, né, é realmente fazer ele ficar treinado com a cara da sua marca. Então ele não vem como um padrão assim, de FAP, já te conhece, sabe tudo de você, todos os seus conceitos. Não existe isso. Você tem que cadastrar, você tem uma base de conhecimento, você cadastra as políticas do seu site, quais são a troca, pagamentos. Você tem que habilitar quais subagentes que eu posso ter nele. Então, por exemplo, eu tenho aqui um só com uso de cross-sell, eu tenho um só focado nos pedidos. Então, eu tenho aqui como saber os pedidos, a confirmação, fazer, por exemplo, rastreio dos pedidos e tal. Tem toda uma parte de escala, aqui que eu te passei o tanto que é importante, que é saber, eu tenho aqui um algoritmo que toda vez que tiver um desses termos aqui, ele cai automaticamente para o humano. Quando ele perder o grau aqui de confiança, ele já cai automaticamente para o humano. Ele tem aqui alguns clientes que ele não vai ser liberado nunca para uma pessoa, vai ter o tempo inteiro, aliás, sempre, o tempo inteiro para uma pessoa, ele não vai estar relacionado. Você tem correlações de produtos para cross-sell, você tem fluxos avançados, esses fluxos avançados você consegue criar, por exemplo, padrões. Eu quero criar um fluxo que quando ele tiver uma palavra-chave X, ele vai para esse caminho. Então você tem várias inteligências embutidas, por exemplo, um fluxo de cancelamento, um fluxo de troca de produto. Eu posso ter várias perguntas antes de cair para uma pessoa. E essas perguntas todas vão estar aqui depois no atendimento, à disposição aqui para poder conversar com a pessoa. Na prática, o que a gente faz? A gente habilita, estou abrindo o WhatsApp aqui para chamar, tá? Só pronto. A gente habilita aqui a ferramenta para o setor de treinamento. A gente não vai pôr no site para qualquer pessoa. Então, aqui ó, Fernando Matos mandou a mensagem, caiu aqui. Esse setor aqui, ó, a gente criou IA teste só para treinar esse setor. Então, na prática, o que acontece aqui? Eu só vou habilitar para cá e vou ficar conversando até ela ficar me respondendo tudo que eu quero. Então, põe um gerente da empresa, você mesmo como dono pode entrar em contato e tal, porque a lógica é aqui. Eu vou perguntar sobre um pedido. Eu até fiz um pedido aqui de um ômega 3, não paguei não, depois até vim falar com o Juan lá. Mas só para poder mostrar aqui para vocês, ó, seria, por exemplo, oi, quero info sobre meu pedido. Então, por exemplo, eu mandei essa informação para ele. Então, como ele já está cadastrado para ser um agente autônomo dentro da IA de teste, ele mesmo vai processar e vai responder em cima desse cliente aqui, ó. Então, ele pediu aqui o CPF. Por quê? Né? Eu não posso entrar lá e pedir um pedido qualquer com relação à pessoa. Então, ele já tem a verificação de segurança. Então, por favor, não printem meu CPF. Certo. Tá. Aí eu mandei aqui meu CPF. Aí ele vai processar, ó. Com o mouse na frente.
Aí ele vai pegar essa informação, confirmar, só pelo CPF também não é tão seguro, aí ele pega uma informação de segurança com relação ao telefone também aqui, que é o processamento. Então ele também tem uma parte de simular que é uma pessoa conversando, eh, aqui, né, fica mostrando a ferramenta, mas no celular é um WhatsApp normal aqui, então assim, você tá parecendo que é uma pessoa conversando mesmo. "Encontrei seu cadastro, para confirmar sua identidade, por favor informe os 4 dígitos finais do seu telefone". Isso aqui a gente configurou para ser uma forma inteligente, para ele poder, realmente saber que aquela pessoa é aquela pessoa. Então a lógica aqui é ter uma forma segura de confirmar que aquela pessoa, para eu ter uma proteção de dados, para aí sim eu poder mostrar para ela. Ei, como eu digitei errado aqui, eu que tenho que responder. Aí eu digitei para agora no telefone, chegou aqui, né, 3239 aqui o final, aí ela vai poder entender o comportamento aqui e já responder aqui sobre o pedido. Então ela vai achar o pedido que eu fiz ali do ômega 3, vai ver se tem alguma coisa pendente e já enviar de volta aqui para o cliente. Pode ser só que eu, como eu respondi aqui, ela tenha assumido que eu humanizei. Ah não, já respondeu já. Então é isso, ó, eu tenho aqui agora a resposta que eu queria. Não sei se tá dando pra enxergar, mas ele pegou o pedido tal, o status aguardando. Então eu realmente fiz o pedido aqui, ó, 25 de junho e tal, e já tá querendo saber mais detalhes. Então, essa parte, em qualquer momento eu posso chegar e assumir de fato o ticket aqui, ou mudar o atendente e assumir para colocar, ou eu posso ter regras de escala. Então eu coloquei uma regra lá, tipo assim: "Estou muito bravo com vocês". Você vai deixar, por exemplo, a própria IA conversar com o seu cliente na hora que um cliente falar que está com um Procon, com raiva, com não sei o que e tal. Então você tem o limite de como fazer. Então olha o que que ele fez, ele reconheceu escalação para o humano necessária. Motivo: cliente expressa raiva, frustração explícita. Então ele reconhece sentimento, tem palavras-chave, tem várias coisas que você consegue fazer isso acontecer. Então ele já está passando para alguém assumir o ticket aqui. Aí chega uma pessoa tá aqui, vê um ticket para assumir, beleza, eu tô aqui, eu venho, assumo. Vamos só encerrar o ticket aqui, né, foi mal, acabou, fiquei feliz. Então, a lógica aqui é, por que que eu tô colocando fiquei feliz aqui? Vou te mostrar isso aqui, ó, análise de satisfação do cliente, tá vendo no cantinho aqui? Então, assim, ele tem uma análise de sentimento também para poder entender o comportamento de dados ali. Fechei o ticket, beleza, melhorei a satisfação, tá vendo, ó? Depois que eu fiquei feliz, tem comentários internos, tem tags e tal. Então, um bom CRM integrado numa boa plataforma de atendimento, que tenha tickets, tenha atendentes ali, é o que a gente está oferecendo com a Matis aqui, e a gente convida vocês para conhecer depois com calma. Eh, agente concessional, dados, planejamento, criar copy junto, os auxiliares, é o que a gente tem de mais novo, assim, com relação a nessa área de CRM, com relação a IA. A gente está lançando para o fórum também no mês que vem um outro agente que é o Marketing Insights, que ele fica de forma proativa monitorando o seu e-commerce e sugerindo campanhas a partir dos dados. Então ele vai ser como se fosse igual você tem um painel de dados aqui, que não vou mostrar para não mostrar os dados do cliente, ele tem, insights de campanhas. Então ele vai sugerir: "Ó, identifiquei um padrão aqui baseado nisso e tal, quer já criar a campanha?". Então essa é a parte que vai unir tudo, porque ele vai identificar, criar a campanha e conversar depois. É basicamente isso que eu tinha para passar com relação ao uso da IA no CRM, e queria aqui agradecer e abrir para possíveis perguntas também, né. Obrigado. Tem alguém? Beleza, pessoal, fica o convite então. Tem uma pergunta? Tarde, tá certo, Fernando? Beleza, meu nome é Fernando também, faço parte do IT de e-commerce, sou head de e-commerce, estou como head de e-commerce da ShopBoost. Lá, como eu havia te falado, nós estamos usando a Sud. A Sud também tem vários pontos positivos, não tem tantos pontos positivos relacionados a IA quanto a Martins aí, mas um dos pontos positivos que eu observo lá é a compra, a jornada transacional direto na Sul. Tem alguma coisa já assim na Binance?
Legal. A Suri foi até comprada pela TOTS, né, integrada lá no RD com mais força. Ela é mais uma plataforma de atendimento que tem essa venda, direto no final, do que de fato um CRM. Então, assim, a parte do CRM também é importante que você tenha integrada. Então, criar o cupom do giftback, criar essa parte toda de inteligência de grupos de clientes e tal, olhando para o histórico, seria o nosso maior diferencial. Dentro da Mats, uma campanha ele vai de ponta a ponta. Hoje a gente manda para o checkout. Hoje a gente é uma parceria mais forte. A gente está até integrando com a Nuvem Chat, que também tem essa parte. A própria Meta, que hoje nós somos na Mats um dos 10 parceiros, aliás, 13 parceiros gerenciados do plano Selected, está convidando a gente para fazer cases de e-commerce. Então fica um convite para a gente fazer cases juntos, justamente apresentar em convenção mesmo para todo mundo, no Conversations, no próximo que vai ter, que é justamente o que eles acabaram de lançar, que é o Payments da Meta. Que aí é de ponta a ponta a gente consegue fazer com relação ao pós-venda. A Nuvem também tem várias iniciativas nesse sentido. A da Max é justamente isso, é identificar pelo padrão de campanha, criou a campanha, já fazer o cross-sell, só que o cross-sell, ao invés de mandar para o catálogo, que a pessoa clica, abre no checkout, é também já permitir o pagamento e só liberar o pedido pago depois. Então essa parte final é o último ajuste que a gente já está com a API toda pronta para poder desenvolver na Meta lá. A gente deve lançar nos próximos 2 a 3 meses e fazer aqueles juntos no próximo Conversations da Meta. Então, por enquanto ele vai até a parte do pague agora e atribui, claro, depois, ver todos os dados. Mas o pagamento ainda é feito fora do WhatsApp, por enquanto. Leandro, cliente nosso. Mas sobre a que está usando submitivizinho da plataforma. O rapaz do Dos, qual plataforma você usa? Não. De e-commerce. E rouba, tá? Lá de Franca. Então, a Suri, você só vê pagamento pelo de texto, sabe assim? Não, agora Mercado Fire, tá bom. Com relação eu posso usar já, dependendo dos lojas, se apetite usar oficial da Menta ou eu posso usar que não é oficial? Hoje em dia, pessoal, a Meta está cada vez mais bloqueando as funções de API não oficial. Então, dá para fazer com a API não oficial, só que o risco de bloqueio não compensa, entendeu? Então, a gente nem vai sugerir. Hoje, com a API, quando um cliente te chama, você não tem nenhum custo para responder. Durante 24 horas, você responde sem custo. E se passou as 24 horas, você quer responder, você abre um template de 4 centavos. Então, no final das contas, conversar com o cliente não é caro. E enviar, o risco é alto de bloqueio. Então acaba que hoje tem que ser via API mesmo. E com relação a integrações, eu acho que seja com o Enroba, Nuvem Shop, que é uma das que está mais integradas hoje aqui, a gente está também com mais de 20 plataformas integradas. Também tem essa função de RP, então hoje a gente tem vários RPs integrados, Bling, tem a Aulish, tem TOTS, tem Links, tem Omie, então tem vários outros RPs que você consegue também fazer campanhas omnichannel. Então você tem painel do vendedor usando uma tarefa, quando o cliente responde, ele cai num fluxo que manda depois uma API, que responde ou manda um e-mail depois. Então, assim, esse ser omnichannel para CRM hoje é quase que lei, assim, tem que ter os canais, e-mail, SMS, WhatsApp, ou até o push notification quando você tem aplicativos, e ter também essas integrações de ser com RP também, não apenas e-commerce, que a gente sabe que, principalmente tem em mente também o marketplace, que o pessoal não entende, o marketplace não passa o contato, mas ele passa o CPF e os dados. Então, saber que a segunda, terceira compra do cliente, quando ele chega no seu e-commerce, é tão importante quanto, assim, a inteligência, né? Mas mesmo que eu não entre em contato com ele, porque eu não te passa, né? A pessoa compra no Mercado Livre, não passa o telefone. Mas, na hora que ele comprar no site, vai saber que ele comprou antes no Mercado Livre. Então, é importante estar integrado no RP também. Vocês não perguntaram, mas com relação ao curso de tokens, né? A gente está financiando durante um tempo determinado na Matis esses cursos, então é muito mais barato usar, por exemplo, Martins para até conversar com o cliente e ter o planejamento de campanhas e até extrair dados do que ficar exportando e colocando no cloud. A gente pensa que CRM, eu vou fazer aqui meus dados aqui, vou plugar no cloud. Não é bem assim. Você põe na ponta do lápis ali o cloud, os tokens, põe na ponta do lápis. Até a manutenção, você vai ver que fica mais caro e com muito menos funções e para poder ter, então, nossos planos ali tem de diversas formas, tem até a partir de R$ 390 por mês, já incluindo pelo menos uns R$ 100 de crédito Tolbis. Então, tá bem, bem atrativo para quem não tá usando o IA ainda, começar a usar. O convite é só entrar no site, você tem o flyerzinho,
E espero que a gente faça uma reunião. Estou à disposição para falar do outro lado ali, né? Com o Farcês. Obrigado.